Oi turma, eu sou o Cher Soares e hoje eu quero discutir com vocês um tema que faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa vida. Eu quero discutir com vocês o erro. O erro. A gente ouviu durante muito tempo, frases que dizem que errar é humano. E de fato errar é humano, ou seja, quem não tenta nada, quem não faz nada, nunca erra. E a única pessoa que nunca erra é aquela que nunca ousa fazer nada. Só que existe um risco nessa frase, de tanto a gente ouvir que errar é humano, que errar é humano, que errar é humano, nós, como somos humanos, acabamos nos acostumando a errar e às vezes a errar demais. Então a questão é, como nós deveríamos tratar o erro no dia a dia? Então vamos lá, uma ótima maneira da gente lidar com isso é a seguinte: errar é humano sim, mas acertar é mais humano ainda. A diferença é que tipo de erros você comete, qual é o impacto desses erros e, sobretudo, se são erros que são repetidos, Afinal de contas, alguém que repete de forma continuada aqueles mesmos erros, ela está mostrando um padrão de muita dificuldade de aprender com os próprios erros. Então a gente precisa, sim, aprender a fazer as boas escolhas. Muitas vezes aprendemos a fazer as boas escolhas fazendo as más escolhas, mas temos que aprender com cada tipo de experiência dessa. Afinal de contas, o erro ele tem um custo e ele poderia servir de aprendizado, deveria servir de aprendizado. Então, uma maneira da gente lidar com o erro no dia a dia é aplicar uma regra que eu chamo de regra PRI, P-R-I, regra PRI. O P é da previsibilidade daquele erro. Ou seja, toda vez que alguém cometer um erro, ou que você mesmo cometer um erro e quiser fazer uma autoanálise, avalie quão previsível aquele erro era. Você conseguia antever que aquilo ia acontecer? Você conseguia imaginar que aquilo ia dar aquele resultado? Então existem aqueles erros que são mais ou menos previsíveis. Tem aquelas coisas que só de olhar nós já sabemos que vai dar errado. Sim ou não? Tem aquelas coisas que só de perceber que vai acontecer, nós já sabemos o que é que vai acontecer no seu desdobramento. Então, a primeira letra da regra, que é o P da regra PRI, é previsibilidade. A segunda letra, que é o R da repetição ou recorrência. Esse erro que alguém cometeu, que você cometeu, ele é repetido? Ele é recorrente? Porque se ele é repetido, se ele é recorrente, ele é mais grave. E aí quando você junta o P da previsibilidade com o R da repetição, você pode começar a ter algumas situações do tipo um erro repetido, um erro recorrente e que ainda por cima era previsível, ou seja, esse é um erro grosseiro que merece ser evitado. E a terceira letrinha, que é a letra I da regra PRI, é o impacto. Qual foi o impacto daquele erro? Se o impacto é pequeno, é muito pequeno, não façamos tempestade em copo d'água. Afinal de contas, vamos tratar isso como um aprendizado. Agora, se o impacto é muito grande, ele merece uma análise mais cuidadosa, ele merece uma análise em profundidade para a gente fazer uma composição de previsibilidade, recorrência e impacto e entender o padrão de comportamento de erros de cada pessoa. Ou seja, alguém que comete erros que eram previsíveis, alguém que repete erros e cujos erros têm um impacto muito alto, essas pessoas seguramente precisam mudar o ponto de vista, mudar a maneira de lidar com as coisas no dia a dia. Se você quer usar a regra PRI para você, faça uma autoanálise, faça uma checagem dos seus últimos erros, de quais são as coisas que você cometeu, que você pode considerar como coisas erradas ou feedbacks que você não teve dentro do esperado e avaliar qual é a previsibilidade, qual era a previsibilidade desse erro, se ele é repetido ou não, se ele é recorrente ou não e qual foi o impacto. E se você é um gestor e está avaliando como lidar com alguém na sua equipe que tem um comportamento em relação ao erro muito repetido, de grande impacto e que também é muito previsível, use a regra PRI e com certeza vai facilitar. Essa dica serve também para pais e mães, ou seja, para todos os tipos de líderes que lidam com pessoas no seu dia a dia e que precisam ajudar as pessoas a cometerem menos erros, ou pelo menos erros novos, Afinal de contas, só não erra quem não faz nada. Então eu espero que você acerte mais do que erre, mas que erre de vez em quando, inclusive para aprender, mas que você use a regra PRI para poder gerir cada vez melhor os seus erros, a maneira que você planeja as suas ações, ok? Espero que vocês tenham gostado. A regra PRI ajuda muitas pessoas, muitos líderes e muitas empresas no dia a dia e pode ajudar você também. Gostou? Curta e compartilhe com seus amigos. É isso aí, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.